Mateus capítulo 9. Hoje eu quero falar para pessoas que têm pensado que está tudo perdido. Eu quero falar para pessoas que têm pensado que não tem mais jeito, que acabou. E hoje a palavra de Deus para você é uma palavrinha simples, mas é a palavra de Deus para você. E com essa palavra, reaja. Reaja. Olha para pelo menos 4 pessoas e fala assim para ela, assim, reaja. Meu irmão, deixa eu declarar algo aqui. Hoje você vai sair nessa noite desse lugar, pronto para ter uma reação de fé. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 18, diz assim: dizendo-lhe estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. Versículo 23. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o alvoroço, e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Pai, graças te damos pela tua poderosa palavra e pela unção do Espírito Santo falando neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Como eu disse, eu quero me dirigir hoje a pessoas que, porventura, têm pensado em desistir porque acabou. A verdade, meu irmão, é que o Espírito Santo, através dessa palavra, ele vem até você, ele vem até o seu coração, ele alcança no nível que você está, para dizer algo que vai sacudir você, e que é: reaja. E o tema dessa noite é reação natural versus reação sobrenatural. Diga comigo: reação natural versus reação sobrenatural. Então, querido, entenda algo. Há pessoas que elas se entregam a uma passividade diante das circunstâncias da vida. Há pessoas que elas não oferecem nenhuma reação, nenhuma resistência. Por algum motivo, elas conseguem se acomodar no sofrimento. Tem pessoas que elas vivem mais ou menos com essa mentalidade: reagir dá muito trabalho, então eu vou me acomodar nesse sofrimento aqui. E deixa eu lhe dizer algo. Isso é um tipo de reação. A passividade é um tipo de reação. Quando as circunstâncias se levantam e você reage passivamente, ou seja, você não oferece resistência, você não se levanta contra as circunstâncias, isso é um tipo de reação, só que é uma reação natural. É uma reação que não resolve nada. O outro tipo de reação natural, que não é a passividade, mas que as pessoas tomam muito, é a revolta contra Deus. Elas se revoltam contra Deus, elas se entregam ao desespero, à gritaria, ao choro. Mas deixa eu dizer algo para você: esses tipos de reações também não mudam nada, não resolvem nada. Agora deixa eu lhe dizer algo, amado. Deus quer que você reaja. Só que a reação que Deus quer de você
não é a mesma reação que o mundo tem. O mundo tem essa reação que eu acabei de escrever. Porque isso é uma reação natural aos problemas. Isso é uma reação de acordo com a nossa alma, com as nossas emoções, com aquilo que sentimos. Mas esse tipo de reação, ele não vai mudar nada na sua vida, não vai promover milagres. Deus não vai se mover porque você está desesperado. Deus não vai se mover porque você está gritando. Deus não vai se mover por isso. Então, em meio às circunstâncias, nós precisamos aprender e a desenvolver uma reação sobrenatural. Porque essa reação sobrenatural, ela sim vai resolver o problema. Então, Deus ele quer ver uma reação sobrenatural na sua vida. Deus quer ver uma reação de fé na sua vida. Deus quer ver uma reação de alguém que sabe que com o poder de Deus, qualquer situação pode mudar. Quando você tem a convicção, querido, de que aquele que é maior está dentro de você, a tua reação é diferente. Quando você tem a convicção de que o poder de Deus, ele está na sua vida, você tem condição de reagir diferente. Quando você tem a convicção de que as promessas de Deus são para cada uma delas, são para você, e as promessas de Deus não falham, você vai reagir diferente. Então, diga assim: existe uma reação que é sobrenatural. É uma reação de fé. E essa reação vai trazer mudança nas circunstâncias ao meu redor. Amém? Então, no texto que nós lemos aqui em Mateus capítulo 9, ele vai descrever um pai que diante de uma circunstância da morte da filha, o pai reage. Você imagina a pressão emocional que estava sobre este pai. Agora, o que me chama a atenção nesse pai é que a reação dele, a morte da filha, não foi uma reação natural. E a reação natural numa situação como essa, todo mundo sabe qual é. Como é que naturalmente um pai e uma mãe vão reagir a uma circunstância dessa? Mas é interessante, irmãos, e eu quero te chamar a sua atenção para isso. Aquele pai reagiu diferente. Aquele pai teve um comportamento, uma reação de fé, uma reação que foi sobrenatural. E eu quero olhar para esse pai e aprender com ele como é que eu devo reagir às circunstâncias que se levantam contra mim. Como é que você tem que reagir diante das circunstâncias que se levantam contra você? Será, irmãos, que a reação que nós temos assumido diante das circunstâncias, ela vai mudar as circunstâncias? Então eu gostaria de compartilhar com você algumas lições nesse texto de Mateus capítulo 9, para que você, querido, receba uma instrução da parte de Deus, porque a Bíblia diz que nós temos que estar preparados para o dia mau. Está lá em Efésios capítulo 6. A Bíblia fala a respeito do dia mau. Só que a Bíblia fala que nós podemos no dia mau permanecer inabaláveis. O Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Se você puder crer no Senhor e na sua palavra, você se tornará uma pessoa inabalável. Então, irmãos, o que nós podemos aprender com esse pai, com a reação
desse pai. E a primeira lição que eu aprendo aqui com esse pai é a seguinte, preste atenção nisso. Desespero, choro, gritaria, alvoroço, não muda nada e nem manifesta o poder de Deus. Entendeu? Vou repetir. Desespero, choro, gritaria, alvoroço, não muda nada, nem manifesta o poder de Deus. Na casa desse homem, desse pai, preste atenção. Na casa desse homem, estava cheia de gente com a reação natural. Se você ler Mateus capítulo 9, versículo 23, preste atenção comigo, vai acompanhando aí na Bíblia. O versículo 23 diz assim: e Jesus, chegando à casa do chefe, a casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço. O povo estava ali alvoroçado, desesperado. Agora entenda algo, irmãos. Aquele povo reagindo naquela situação, daquele jeito, não estava mudando nada. Estava lá aquela gritaria, aquele choro, aquele desespero, aquela cena desesperadora, mas a menina continuava morta. Essa mesma história em Marcos capítulo 5, traz alguns detalhes. Lá em Marcos capítulo 5, o versículo 38 e o 39 diz assim: quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço e os que choravam e faziam grande pranto. Então o que tinha ali? Tinha alvoroço, tinha choro, tinha gritaria, tinha pranto, mas a menina continuava morta. Ou seja, aquela reação natural, a morte daquela menina, não estava mudando nada. O versículo 39, Jesus ainda fala assim: entrando disse, por que fazeis alvoroço e chorais? O que Jesus estava questionando? A reação deles. Por que vocês estão fazendo esse alvoroço? Por que vocês estão chorando? Então entenda isso, irmão, por favor, entenda isso, porque isso pode ser a diferença entre vida e morte. Porque se aquele pai se deixa levar pelo ambiente que aquelas pessoas estavam tentando fazer, a filha dele ia continuar morta. Aquele alvoroço todo só estava causando um ambiente onde as coisas permaneciam do mesmo jeito. De alguma forma, aquele pai percebeu, se ele quisesse ver algo diferente na vida dele, na família dele, na vida da filha dele, um milagre acontecendo, ele não podia se deixar influenciar pela reação daquelas pessoas. Aquele pai, ele viu o quadro de morte da filha, ele viu a reação das pessoas e de alguma forma ele percebeu, se eu quero mudar essa situação, se eu quero que essa circunstância se mude, eu não posso reagir como eles estão reagindo, porque a reação deles não está mudando nada. Então reagir naturalmente não vai mudar nada. E desespero, grito, choro, é tudo reação. As pessoas acham que se elas gritarem bastante, se elas chorarem bastante, isso vai mover Deus. Deus não se move pelo nosso choro, nem pelo nosso grito, nem pelo nosso desespero. Deus se move pela nossa fé. Então aprenda algo que aquele pai nos ensina. Porque essas pessoas estavam na casa dele. Diga as pessoas, diga forte, as pessoas estavam na casa dele. Sabe por que muitas vezes milagres não acontecem na nossa vida? Porque a gente deixa com que as pessoas erradas entrem na nossa vida. Então aprenda, irmãos, que tem pessoas que só sabem promover o medo, a dúvida e a incredulidade. Tem gente que só sabe promover essas três coisas: medo,
dúvida e incredulidade. Aquelas pessoas que estavam ali chorando a morte da filha, entendo, elas não eram más. Elas não estavam ali sendo instrumentos do diabo. Elas não estavam ali porque elas não gostavam da menina. Não! Eles estavam ali até solidários ao sofrimento da família. Mas eles não tinham condições de ajudar aquela família a viver um milagre. Então aprenda isso. Você se entregar ao desespero. Pastor, mas nós somos, você sabe, nós somos humanos. Querido, nós somos humanos, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, para a gente ter uma reação que não é natural, ela é sobrenatural mesmo. O Espírito Santo, ele está dentro de mim, de você, para atuar num momento como esse, num momento de pressão, num momento difícil. Ele se levanta dentro de mim, dentro de você e fala: ei, reaja diferente que eu vou mover, eu vou fazer o milagre, vai acontecer, vai acontecer. Mas é muitas vezes influenciado por quem está perto de nós, reagindo naturalmente, a gente deixa levar por isso. Então aprenda isso. Esse alvoroço tudo não muda nada. Aprenda, irmão, na hora que a circunstância se levantar, controlar a sua alma para poder exercer a sua fé. Governar suas emoções. O desespero querendo sair pela... Não vai sair. Vai sair fé. Segunda lição que eu aprendo aqui com esse pai. Está lá no versículo 18. Vamos dar uma olhadinha no versículo 18 de novo. Diz assim: dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, fazendo o quê? Dizendo. Diga, adorou, dizendo. De novo e mais forte, adorou, dizendo. Agora vamos ver o que esse pai dizia, que a Bíblia fala que foi adoração. Olha só o que ele dizia: minha filha faleceu agora mesmo, morreu. A filha dele morreu. Mas olha só o que esse homem afirmou para Jesus: mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Isso aqui, irmãos, ou seja, ele estava adorando de que jeito? Falando que o impossível ia acontecer. Então quando você abre a boca e faz uma declaração de fé, uma confissão de fé, isso é adoração. Ou seja, a Bíblia diz aqui no versículo 18 que a menina já estava morta. Ela já tinha falecido. Mas a menina morta e o pai falando o quê? Ela vai ressuscitar. Olha só que tremendo, gente. A menina morta, todo mundo reagindo com choro, com desespero. E o pai falando o quê? Ela vai levantar dessa situação aí. Minha filha vai viver. Estava todo mundo chorando, mas ele estava dizendo: minha filha vai ressuscitar. Todos viam aquela situação como uma causa perdida, mas aquele pai estava falando: a minha filha vai viver, a minha filha vai ressuscitar, a minha filha não vai ficar prostrada aí não. Então você aprenda isso, irmãos. Aquele pai se recusou a falar, a pensar e a agir igual todo mundo. Quer ver milagre na sua vida? Não, vocês não querem. Vocês querem ver milagre na sua vida? Então você vai ter que aprender a não falar como todo mundo fala, a não pensar como todo mundo pensa e não agir ou reagir como todo mundo reage. Você tem que aprender a falar de forma sobrenatural. Você tem que aprender a pensar de forma sobrenatural. Você tem que aprender a reagir de forma sobrenatural. E isso é que vai fazer milagre acontecer na tua vida.
Irmãos, muitos estão sendo engolidos pelas circunstâncias. Por quê? Porque faz o que todo mundo está fazendo. Então, se você faz o que todo mundo faz, você vai ter o mesmo resultado que todo mundo tem. Mas eu acho aqui algo poderoso. Esse pai chega assim para Jesus: olha, minha filha faleceu agora mesmo. Eu imagino aquele pai, a Bíblia descreve, mas vamos imaginar o discurso daquele pai um pouco mais. Olha, minha filha faleceu agora mesmo. Está todo mundo lá em casa chorando, gritando, desesperado. Eu disse que eu ia vir aqui. E eu disse para eles que você ia lá, ia colocar as tuas mãos na minha filha ia viver. Me chamaram de maluco. Mas eu creio de verdade que se você for lá, se você colocar essas tuas mãos na minha filha vai viver. E como fé move Deus, Jesus foi movido pela fé daquele homem. Aí a Bíblia diz que Jesus levantou. Irmãos, todo mundo quer seguir Jesus, mas a Bíblia fala aqui que Jesus levantando seguiu. Porque aonde fé está sendo manifestada, Jesus vai se mover lá. Não importa a circunstância. Aquele homem, ele se recusou a ser engolido por aquela situação. Ele se recusou a deixar ser influenciado pelo medo, pelo desespero, pela dúvida e pela incredulidade do outro. Irmão, aprenda isso. O mundo em que vivemos estão cheio de pessoas que estão com medo, estão apavoradas, estão desesperadas, não conseguem crer em algo, estão incrédulas. E se você se cercar dessas pessoas, você não vai ver o agir de Deus na sua vida. E aquele pai, ele faz essa declaração: vem, imponha-lhe a tua mão e ela viverá. Ou seja, antes de Jesus fazer qualquer coisa, ele já sabia qual seria o resultado final. Porque a fé, ela enfrenta a circunstância com a certeza de qual vai ser o resultado final. Existe uma lei espiritual, que é a lei da fé, que garante que tudo que você disser vai acontecer. Diga comigo bem alto, bem forte: tudo que eu disser vai acontecer. De novo, tudo que eu disser vai acontecer. Aquele pai falou assim: vem, impõe as tuas mãos e ela viverá. Ele foi, colocou as mãos e ela viveu. Tudo que aquele pai disse aconteceu. Então aqui eu aprendo com esse pai. Com esse pai eu aprendo essas duas lições. Primeiro, desespero, choro, gritaria, alvoroço, não muda nada. Aprenda isso, irmãos. Segundo, aquele pai usa essa lei espiritual, esse princípio espiritual de falar que algo ia acontecer. Agora, daqui para frente, o que eu aprendo agora é com Jesus. A ter reações sobrenaturais. E Jesus agora vem com ele. Segue aquele homem. Direção rumo à casa daquele homem, onde estava lá a filha morta. Aprenda algo, irmão, a tua fé. Aprenda algo. O mover de Deus sempre vai seguir a tua fé. Sempre vai seguir a tua fé. Jesus não ofereceu resistência nenhuma àquele pai. Não, agora não, tal. Não. A Bíblia diz que Jesus, levantando, seguiu. Levantando, seguiu. Agora aprenda algo aqui. Porque no versículo 23 de Mateus capítulo 9. Olha lá comigo, por favor.
Mateus capítulo 9, versículo 23 diz assim: Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo o alvoroço, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes, olha o que Jesus falou: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Sabe o que eu aprendo aqui com Jesus? Não permita que outras pessoas determinem a atmosfera dentro da sua casa. Não permita que outras pessoas determinem a atmosfera da sua casa e da sua vida. Estava todo mundo chorando lá. Mas aquele pai, ele não permitiu que o ambiente que os outros queriam construir dentro de casa determinasse o que ele, o que a esposa e o que a filha iam viver. Ele falou, é como se ele ia falar: o ambiente espiritual da minha casa vai ser determinado pelas minhas atitudes. Há pessoas, irmãos, que não entendem o que você crê, não conhecem o Deus que você conhece, não conhecem as promessas que você conhece. Então elas não podem entender, por exemplo, como é que você pode desfrutar de paz que excede todo entendimento. Então para elas a sua reação é assim: ele não está nem ligando. E elas ficam botando pressão para você fazer alguma coisa. Mas a Bíblia diz, querido, que quando nós podemos entrar no descanso de Deus. Todo mundo ali queria aquele pai chorando. Todo mundo ali acharia a coisa mais normal, aquele pai ali desesperado. Aquele pai ali no corpo, gritando: a minha filha, por que Deus levou a minha filha? E ia ter um monte de gente para ficar ali gritando junto com ele. Agora você percebeu que ele foi até Jesus sozinho? Pastor, o que você quer dizer com isso? Quer ver milagre, meu irmão? Ok, ninguém quer ver, então vamos parar o sermão aqui. Quer ver milagre na sua vida? Aprenda algo. Fique sozinho se for necessário, mas não deixe de crer. Dá a entender aqui que nem a esposa foi. Mas aquele homem ficou crendo. Ele ficou crendo. Essas pessoas, muitas vezes essas pessoas que querem nos cercar e determinar a atmosfera, porque elas não entendem o que você crê. Elas querem te trazer para aquilo que é natural. Então, irmão, aprenda algo. Você precisa selecionar as pessoas certas para estar junto com você e pegar na fé junto com você. Quem entendeu isso? Aprenda, diga aí para umas pessoas, diga assim: você tem que selecionar as pessoas certas. Fala isso. Para pegarem na fé junto com você. Porque tem gente, irmão, não é todo mundo, mas tem gente que diz: rapaz, Deus vai fazer, Deus vai mover. Não fica firme, eu estou contigo, eu vou orar. Não. Mas tem gente que ela desiste fácil. A reação dela é natural. É uma reação de quem não conhece, quem não crê no poder de Deus. Então você tem que selecionar. Primeiro você determina um ambiente espiritual dentro da sua casa. É você que determina. É você quem diz: olha, a atmosfera do meu lar vai ser uma atmosfera de fé, de poder de Deus, de milagre, de provisão. E quem não crê não entra. Pega a sua incredulidade, pega o seu medo, pega a sua dúvida e vai para outro lugar. Aqui dentro não. Aí Jesus chega, porque imagino eu que tanto o pai quanto a mãe não queriam ser mal educados. Jesus chega, Jesus nem é o dono da casa, ele fala assim: sai todo mundo.
Você imagina o pessoal, e qual é a dele? Já chegou querendo sentar na janela. Você chega, ó, é como eu falo, ó, o ambiente que vocês estão causando nessa casa não deixa o milagre acontecer. Saiam. Irmão, Deus está falando com pessoas aqui, ó. Existem pessoas que têm que sair da sua vida. Que é gente que, porque não conhece, não tem experiência, às vezes é até crente, membro de igreja, mas não tem intimidade com Deus, não pode te ajudar na fé, não pode te ajudar você a crer, não pode ajudar você a viver o sobrenatural. Essas pessoas têm que sair da sua vida, da sua casa. Ou passa a crer, ou não vai andar mais comigo. Então você tem que selecionar. Quando nós lemos esse mesmo texto em Marcos 5:37, diz assim: e não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago, João. Nem os apóstolos falaram: ei, se eu levar todo mundo aqui vai estragar, só 3 aqui. Ele selecionou. Aí no versículo 40, e riam-se dele. Porém, ele tendo feito sair, olha só, eu acho isso tremendo. Ele tendo feito sair a todos. Eu não vou sair não, rapaz, tu vai sair agora. Imagina Jesus. Aí eu imagino que o pai endossando, né? Sai mesmo, ele está mandando, você sai, meu filho, vai. O que Jesus estava fazendo? Ele estava nos ensinando milagres, a manifestação do poder de Deus. Nós temos que criar o ambiente certo, que é um ambiente de fé. E existem pessoas que sabem fazer isso, e você pode se juntar a essas pessoas. Eu lembro nesse momento do testemunho da pastora Vânia, quando o filho dela ficou paralítico. Ela contou isso aqui para nós. Não movia do pescoço para baixo, na verdade. E ela disse que um dia um amigo, pastor, estava indo visitar, que ele era médico. E ele chegava lá e ficava com aquela, tadinho, coitado do bichinho. Tadinho, né? Mas pelo menos, assim, aí ela falou que um dia, que ele falou assim, pelo menos o bichinho está vivo. E que naquele dia ela decidiu, esse aqui nunca mais entra aqui. Aí foi o dia lá, o amigo foi lá, interfonou, eu estou aqui, vim visitar. Ela falou, meu filho, hoje aqui você não vai entrar mais. Porque a tua incredulidade pode matar o meu filho. Irmão, a gente tem que aprender a assumir esses posicionamentos de fé. Às vezes, em nome de não ser mal educado, a gente está deixando qualquer um entrar na nossa casa e determinar a atmosfera da nossa casa. Quando alguém começar a corromper a atmosfera sobrenatural de fé, de milagre, de poder, de falar, ei, aqui não. Se você entrar aqui e trazer junto a sua incredulidade, a portinha da casa, aquele pai, ele aprendeu isso, Jesus ensinou isso para aquele pai. Tendo feito sair a todos, saiu todos, tomou consigo, olha só, o pai e a mãe da menina, e os que com ele vieram, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava. Ou seja, Jesus selecionou as pessoas certas para criar naquele quarto o ambiente certo. Então aprenda isso. É uma lição preciosa, irmãos. Olha para uma pessoa que está lá e fala assim: crie um ambiente certo. Fala. Um ambiente certo. Traga para a sua vida, aprenda isso. Você tem que criar amizade com homens e mulheres de Deus,
que crê em milagre, crê no poder de Deus, crê em oração, crê na Bíblia, crê no poder de Deus, crê em oferta, crê em dízimo, crê nas coisas sobrenaturais de Deus, crê em ressuscitar morto, crê em orar em línguas, crê em pôr as mãos sobre o enfermo. Você tem que se juntar com esse tipo de gente. A pessoa quer ver o agir de Deus, quer ver o mover de Deus, mas só anda com incrédulo o tempo todo. Só anda com pessoa que não ora, que não busca Deus, que não tem comunhão com Deus. Meu irmão, aprenda isso. Existe um poder na associação. Você se associar com uma pessoa, você começa a ficar parecida com ela. E medo, dúvida, incredulidade é o contagioso. Você conversa aqui, rapaz, tô achando que as coisas estão ruins. Você não estava nem pensando, aí você começa, é verdade, tá ruim mesmo, né? Aí o outro, tá ruim mesmo. Rapaz, vai ficar pior. Aí isso começa a contagiar. Agora você tem que juntar com as pessoas, falar assim, rapaz, hoje esse dia vai ser sobrenatural na minha vida. Aí você fala, rapaz, na minha também, Deus já falou comigo hoje de manhã, os anjos do Senhor. Aí o outro, rapaz, eu vou ver coisas sobrenaturais. E aí isso vai contagiando você. Muitas vezes, irmãos, estamos sendo derrotados porque estamos deixando de ser influenciados pelas coisas erradas. Quando eu digo as coisas erradas, necessariamente, irmãos, não é um pecado escandaloso, mas é uma atitude, uma reação que não promove o milagre. Então aprenda isso. Determine a atmosfera da sua casa. Determine a atmosfera ao seu redor. Ao seu redor. Determine uma atmosfera de poder, de manifestação de Deus. Irmãos, deixa eu dizer algo para você, preste atenção nisso. No Antigo Testamento, a presença de Deus ficava dentro de uma arca, chamada Arca da Aliança. E onde aquela arca ia, a atmosfera era alterada por causa da arca que continha a presença de Deus. Então diga comigo, no Antigo Testamento, diga, a presença de Deus dentro da arca mudava a atmosfera aonde a arca chegasse. Agora, irmão, aprenda algo. Na nova aliança, eu e você somos a arca que carrega dentro de nós a presença de Deus. Aonde você chega com essa presença, a atmosfera tem que mudar. Você é uma atmosfera do céu andando por aí. Você é uma atmosfera de milagres. Você é uma atmosfera do poder de Deus. Você é uma atmosfera de vida. Você é uma atmosfera de cura. Você é uma atmosfera de prosperidade. Aonde você vai, a atmosfera tem que mudar. Porque o poder de Deus, a presença de Deus está dentro de você. Diga alto bem forte, a presença de Deus está dentro de mim. E aonde eu chego, a atmosfera muda. Oh! Oh! Você é a arca da nova aliança agora, querido. O teu corpo é o templo do Espírito. É o teu corpo, é onde a presença do Deus vivo está hoje. Então quando aonde você vai, a presença vai também, querido. Aonde você vai no mercado, você vai para o banco, você vai para o trabalho, você vai para a academia, você vai para a praia. Você vai carregando aquela presença. Você vai para a pizzaria, a presença vai junto com você. Então você carrega essa presença 24 horas. Diga, eu carrego a presença 24 horas. Irmãos, você já é por dentro uma atmosfera de milagre. Pastor, como é que eu faço para aquilo que está dentro vir para fora? A Bíblia assim, Jesus falou assim, aquele que crê em mim,
como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É pela fé. Pela fé flui de dentro de você milagre. Pela fé dentro de você flui vida. Pela fé flui dentro de você cura. Pela fé flui de dentro de você prosperidade. Pela fé flui de dentro de você respostas. Pela fé de dentro de você sai tudo aquilo que você precisa. Aquele pai, porque a presença física de Jesus ainda estava sobre a terra, então ninguém tinha o Espírito Santo dentro. Então ele precisou ir até Jesus, fisicamente falando, para trazer Jesus fisicamente para dentro da casa dele. Mas hoje, querido, essa presença, já nós carregamos ela onde nós estamos. Se você puder crer nisso e pela fé agir, o milagre vai se manifestar. E a última coisa que eu aprendo aqui com Jesus, eu aprendi 2 coisas com o Pai. E agora eu aprendo 2 coisas com Jesus. A primeira é não permitir que as pessoas determinem a atmosfera que eu vou viver. Irmão, não adianta. Isso virou um rema na minha vida. Se você não crê como eu creio, se você não pode me ajudar a ficar firme na fé, você não vai andar comigo. Porque eu estou crendo em coisas grandes, sobrenaturais, coisas que a mente humana não pode entender. Eu vou crer em coisas, querido, que muitas pessoas, eu vou fazer coisas que poucos ou quase ninguém fez, mas eu vou fazer porque eu creio que eu posso fazer. E eu não autorizo você a me influenciar com sua incredulidade, com seu medo, com a sua dúvida. Fala bem alto, bem forte. Eu também não autorizo, não. É isso aí. Ou passa a crer, ou como andarão os 2 juntos se não concordam? Vai na paz, Deus te abençoe, te guarde, mas comigo você não está convidado a andar. Agora, é algo poderoso, porque a última reação que eu vejo aqui nesse texto é Jesus exercendo autoridade sobre a morte. Lá em Mateus 9, 25, diz assim: tendo feito, saiu o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Olha que simples. Tomou a menina pela mão e... Oi? E ela se... Agora Marcos capítulo 5, versículo 40 e o 41 trazem uma informação que Mateus 9 não traz. Porque diz assim: e riam-se dele. Jesus manda o povo sair, fala assim: ó, a menina não está morta, mas dorme. E fizeram o quê? Riam. Eu acho que nesse texto encaixava aquele ditado que não é bíblico, mas podia servir agora: quem ri por último ri melhor. Na boa, irmão, se sou eu chegava naquele povo, eu não ia rir, debochar descaradamente, mas aquele risinho do canto da boca eu ia dar. Tipo assim: vocês não estavam rindo de mim agora ri. E riam-se, porém, dele, tendo feito sair todos. Tomou consigo o pai, a mãe da menina, os que com ele vieram, entrou onde a menina estava. Versículo 41. Tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a te digo, levanta-te. Jesus exercendo autoridade sobre aquela circunstância. Você já sabe que eu creio literalmente na Bíblia. E eu creio literalmente em ressurreição de mortos. E eu creio literalmente que mortos já podem ressuscitar nos nossos dias. E é por isso que literalmente, quando eu posso, eu vou no necrotério para tentar levantar alguns. Se eu creio literalmente, a minha ação tem que ser literal. Pastor, por que a gente não vê isso acontecendo nos nossos dias? Porque a nossa reação diante da morte
é uma reação natural. Quando as pessoas morrerem, nós começarmos a reagir sobrenaturalmente, mandar, ei, fulano, volta à vida, levanta, vamos, em nome de Jesus. Nós vamos começar a ver isso acontecer nos nossos dias. Existe uma missionária na África, Heidi Baker. Ela já tem testemunhado no seu ministério 300 ressurreições. David Hogan, um missionário norte-americano que trabalha com índios no México, já passou das 500 ressurreições. Smith Wigglesworth foi um evangelista no século XIX na Inglaterra. 23 ressurreições no ministério dele. E Jesus nos garantiu assim. Eu já falei isso, irmãos, aqui na igreja, vou falar de novo. Eu creio que eu vou morrer bem velho, ou Jesus vai voltar. Aí eu posso ir jovem, não tem problema nenhum. Vamos supor que se eu morrer jovem, meu irmão, ai de vocês se vocês não orarem para eu voltar. Eu já falei, eu volto à noite, agarro o teu pé quando você estiver dormindo. E lá no ministério de Heidi Baker na África, essas ressurreições elas tomaram uma proporção tão grande, que lá na localidade onde ela exerce o ministério, ela, o esposo e os filhos, em Moçambique, ninguém é sepultado sem antes levar para lá e orar. E houve silêncio. Você já pensou, irmãos? Rio das Ostras falou assim, rapaz, morreu. Não sepulta antes de levar naquela igreja, não. Glória. Obrigado. Vocês fizeram igual o pessoal que estava na casa de Jesus e riu de mim. Irmãos, está na hora do povo de Deus aprender a reagir como Jesus reagia. Jesus via um cego, qual era a reação? Enxergue. Jesus via um surdo, qual era a reação? Ouça. Jesus via um paralítico, qual era a reação? Levanta e anda. Jesus via um morto, qual era a reação? Ele ressuscitava. Jesus via uma multidão precisando, o que ele fazia? Multiplicava pão e peixe. Jesus via uma necessidade, o que ele fazia? Ele reagia, milagre acontecia. Ele nos garantiu que nós poderíamos fazer as mesmas obras que Ele, e até mesmo obras maiores. Está na hora de nós nos levantarmos, crendo nessa palavra, tomando ela ao pé da letra. Fala para o teu irmão aí, você tem que tomar a palavra ao pé da letra. Fala assim, se a Bíblia diz, fala, que o nome de Jesus salva, cura e liberta, é porque é verdade. Qual é a reação que você vai dar para as circunstâncias? Qual é a reação que você vai oferecer àquilo que está acontecendo ao seu redor? Você vai se juntar àquela turma do alvoroço? Ou você vai se juntar ao Pai, que falou para Jesus, vem, impõe as mãos, e a minha filha viverá. E Jesus, eu acho isso lindo, seguindo. Uau! Eu sei que todo mundo quer seguir Jesus, mas quantos teriam ousadia de falar assim, Jesus, pode me seguir? Como é que aquele homem conseguiu? A fé dele trouxe Jesus. A fé dele puxou o poder. Até o ponto que aquele poder entrou no quarto onde a menina estava. Até o ponto que aquele poder pegou na mão da menina.
Até o ponto que aquele poder olhou para a menina. Até o ponto que aquele poder trouxe a menina da morte. Para os outros, já era caso perdido. Já não tinha mais jeito. Não tinha mais solução. Mas para alguém que crê, irmãos, eu disse o quê? Eu disse o quê? Para alguém que crê, o que os outros falam não conta. Para quem crê, o que está escrito na palavra é o suficiente para você se mover em fé, se mover no sobrenatural, se mover no poder de Deus. Você pode se colocar em pé nesse momento? Nada se compara à tua presença, nada se compara ao teu amor, e tudo que eu preciso está em ti, Jesus, está em ti, está em ti. Nada se compara à tua presença, nada se compara ao teu amor, e tudo que eu preciso está em ti, Jesus, está em ti, está em ti, és tudo que